vamos ler comigo 2 Reis, capítulo 4. Se você não quiser abrir a sua Bíblia, não tem problema, a gente lê aqui no telão. Diz assim: certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor, mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como eu posso te ajudar? Diga-me, o que você tem em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá, pedir emprestados vasilhas a todos os seus vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos, feche a porta, derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Vou ler aqui no telão. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi, contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite, pague as suas dívidas, você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Você pode aplaudir a Jesus por essa palavra? Irmãos amados, mãe, e aqui nós acabamos de ler um relato de uma mãe que passou por uma situação adversa e uma situação muito ruim, porque agora ela tem filhos pequenos, 2 filhos pequenos, e o seu marido subitamente morre. Então nós estamos falando de centenas de anos antes de Cristo. Hoje em dia, se um marido morrer, dependendo do lugar onde ele trabalha, tem um seguro de vida. A mulher consegue buscar os direitos e sacar pelo menos o FGTS do marido, no caso, se trabalha registrado. Mas a própria mãe hoje, ela tem uma independência, ela tem uma profissão. Se eu perguntasse aqui para vocês quantas de vocês trabalham fora, não seria surpresa se mais de 90% de vocês levantassem as suas mãos. Mas nós estamos falando de um período em que mulher não tinha profissão. Estamos falando de um período em que a mulher era totalmente dependente do marido. E pelo relato dessa história, nós vemos que não tinha parente, não tinha amigos, não tinha ninguém para socorrer essa mulher e esses 2 filhos. Então eu quero que você venha comigo para dentro dessa história, fazer uma viagem para as páginas da Bíblia, porque eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o seu coração. Você crê nisso? Agora você imagina comigo essa mulher entrando em casa depois do enterro do marido. Ela não poderia mostrar uma fraqueza na frente dos filhos. Então o momento de viver o luto deveria ser longe dos filhos, porque ela tem 2 filhos pequenos, que ainda não entendia a lei da vida, que ainda não entendia a dor da morte. Agora eu imagino essa mulher pela sua casa simples, pelos cantos, quando se lembrava do seu marido, a lágrima descia, mas ela tinha que despistar, porque ela é mãe, e ela não queria mostrar, passar essa frustração, passar essa tristeza para os seus filhos. Então ela vai e começa a ter que administrar a dor do luto. Imagina ela indo no guarda-roupa. Eu vou contemporaneizar a história para você entender melhor a história. Imagina comigo, ela indo no guarda-roupa, tirando as roupas do marido, tirando as camisas, as calças. É lógico que no Oriente era outra cultura, era outro tipo de roupas, mas eu vou trazer aqui para a nossa cultura para ficar acessível o entendimento. Então imagina ela comigo, dobrando suas calças, as camisas, as poucas talvez que ele tinha, e preparando então para doar, para desfazer.
para poder evitar aquela dor de chegar e ver as coisas dele ali, e ele já não existia mais. Mas, por isso que a gente não deve reclamar, nada está tão ruim que não possa piorar. Enquanto a mulher está ali vivendo o luto, enquanto a mulher está vivendo a dor, alguém bate à sua porta. Seria uma ajuda? Seria um alívio? Seria um consolo? E quando ela abre a porta, ela vê um grupo de homens, o chefe e os seus capangas, e vieram e falou: eu vim falar com seu marido. Eu imagino ela dizendo: meu marido faleceu, senhor, nós estamos vivendo luto aqui na minha casa. Ele falou: o seu marido faleceu, mas as contas dele não, e eu vim aqui para receber. E ela falou: senhor, será que o senhor não pode me dar um tempo, porque eu ainda não, a poeira ainda não abaixou, então eu não sei como eu vou fazer. E aquele homem olhou e começou a reparar os móveis, como eu estou contemporaneizando a história, sofá rasgado, geladeira velha, armário sem porta. E ele olhou e disse: o que eu vou levar aqui dessa casa? Essa casa não tem nada. Mas aí ele viu os guri, como diz no sul, e ele colocou os olhos nos meninos, e ele disse: o quê? Vou dar bastante feijão com farinha para esses meninos, eles vão crescer, vão ficar fortes, e eu vou faturar uma grana preta vendendo eles como escravo. Então ele já sabia o que ele iria levar. Ele olhou para aquela mãe e disse: olha, senhora mamãe, o seu marido morreu, mas isso não é problema meu, em tanto tempo eu vou voltar, e se você não me pagar, eu vou levar os seus filhos. Agora a mulher, agora essa mãe, ela já não sabia se chorava pelo marido que se foi, ou pelos filhos que provavelmente iriam ser levados. Gente, qual seria a alternativa dessa mulher? Só tirar a sua vida, só morrer, porque a vida já tinha perdido o brilho quando ela ficou viúva, e agora ela corria o risco de perder os seus 2 filhos. Olha para quem está do seu lado, me ajude a pregar e diga assim: e a gente ainda costuma reclamar, hein? É o colchão da cama que não presta, é o arroz da cesta que veio bichado, é o chuveiro que não para de queimar a resistência, e a gente não para de reclamar, mas tem gente numa situação muito pior. Só que há uns anos atrás tinha acontecido uma coisa aqui nessa história. Quando Jezabel, lá no tempo de Elias, que Elias orou e mandou o fogo descer do céu, vocês lembram disso? Lembra, Fernando, dessa história? Jezabel mandou matar todos os profetas, e os profetas fugiram. E teve um homem, por nome de Obadias, que ele pegou 100 profetas, e separou eles em 50, e colocou eles numa caverna, e durante algum tempo aquele homem sustentava com pão e água aqueles homens. O cara sozinho sustentou 100 homens. Segundo os teólogos, os estudiosos, eles dizem, tem até em alguns comentários de Bíblia, que esse homem, por nome de Obadias, que era mordomo do rei Acabe, provavelmente ele era o marido falecido dessa história. Isso aqui é muito forte, gente. Meu pai falou para mim no início do ano, ou no final do ano, quando eu passei uma luta, e ele falou para mim: filho, toda essa providência que Deus está dando a você, eu tenho certeza que é a colheita de muita coisa que eu plantei ao longo da minha vida. E isso é importante, gente, porque o que você está plantando agora, se você não colher, a sua geração vai colher. Repita, levante a sua mão e fala assim: eu creio nisso, Senhor. O que eu planto hoje,
se eu não colher, a minha descendência colherá. Você acredita nisso? Então aquele homem, ele plantou, ele cuidou de 100 homens. E agora, essa mãe, ela tem duas alternativas. Ela pode se assentar na porta da sua casa e ficar chorando, se lamentando, tendo uma crise de autopiedade. Ou ela poderia ser uma mãe. Mas aqui essa pregação não é para exaltar os feitos dos homens, é para exaltar o feito de Deus. Mas a forma como aconteceu foi muito demais, foi top. Ela pega, com pouca comida em casa, e isso o texto vai nos deixar claro, com o credor com data marcada para voltar para levar os seus filhos. Ela olha para os meninos e diz para ele: meninos, calça a sandália, pega uma roupa de frio, porque nós vamos sair. Eu acredito, sempre tem um filho mais curioso. Eu acredito que os filhos olharam e falaram: mamãe, para onde nós vamos? Ela falou: só me segue. E os meninos então calçam a sandália, pega a bolsa, a blusa de frio e sai por aquelas estradas de terra. Eu acredito os vizinhos, porque os vizinhos quase não tomam conta da vida da gente, é ou não é? Eu acredito os vizinhos olhando e falando assim: coitadinha, viúva. E ontem eu vi, menino, você não acredita, o credor veio parar na porta dela para poder pegar. Se fosse nos dias de hoje, eu ia falar assim: era o carro da CPFL, eu vi o caminhão do SAI, eles vieram cortar. Tadinha, que vida miserável. Eu acredito a mãe com seus filhos andando pelaquela ruinha de terra, e os vizinhos dizendo: está tão desesperada, que vai arrumar um lugar para deixar as crianças e vai se jogar da pedreira, vai tirar a sua vida, porque eu vi tudo que está acontecendo com essa mulher. E lá vai a mulher. E aqui eu quero chamar a sua atenção. Coloca no versículo 1, por favor, Duda. A mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo. O que está escrito ali? Não, fale de novo, o que está escrito ali? O cara já não estava morto? O marido já estava morto, mas ela o considerou como seu marido. Por isso você não pode abrir mão da sua casa. Por isso você não pode abrir mão. O marido dela já estava morto, já era, tinha acabado. Mas olha a forma como essa mulher faz. Meu marido morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. Parece muito simples isso que eu estou lendo para vocês, mas você já pensou na sua ausência, a sua mulher falando isso? Repita comigo: esse cara era crente. Não convenceu. Mais ou menos. Pergunte para mim: como você sabe? A mulher dele está falando. Quem me conhece é a minha esposa. Se eu não estou ficando doido, eu vi ela. Ela chegou na hora certa, ela se esforçou então para vir. Quem pode dar mais testemunho da nossa vida? Quem? O cara já tinha morrido. A mulher encheu a boca ali e falou: meu marido, teu servo, morreu, mas você sabe que ele temia ao Senhor. Meu Deus do céu. Maridão, estufa o peito aí e dá só uma olhada para sua mulher, não diga nada.
Eu não estou nem olhando para ninguém, para mim não tirar conclusões. Mas quando a mulher aprova a gente, meu Deus do céu, se a mulher falou, meu marido é homem de Deus, pode acreditar, irmão. O cara é homem de Deus mesmo, porque ela vê ele de mau humor, ela vê ele cheio de dinheiro, ela vê ele sem dinheiro, ela vê ele com o nome limpo, ela vê ele com o nome sujo. Então ela sabe muito bem como ele se comporta nervoso, como ele fica bonzinho quando o pastor vai visitar, como ele fica quando a sogra vai visitar. Ela conhece ele. E essa mulher aqui, ela falou, meu marido temia o Senhor. Tá, eu só queria fazer esse adendo aqui. Os homens, nós acabamos de sair de uma conferência, a gente já ouviu bastante. Mas aqui eu quero chamar a sua atenção com uma coisa. Como que num momento de luto, num momento de dor, essa mulher soube o que fazer? A Bíblia não é tão clara quanto a isso, mas por essa declaração, eu creio que esse marido, ele era um sacerdote. Repita comigo assim, só os homens, um grande sacerdote. Vamos fazer esse templo balançar. 1, 2, 3. Porque essa mulher, ela foi muito certeira no que fazer. Eu acredito, Vaius, que esse sacerdote chegou para ela e falou assim, amor, deixa eu dizer uma coisa para você. Você sabe que eu sou apaixonado pelo ministério profético e eu sirvo o profeta Eliseu. O meu sonho é ser um profeta. Mas deixa eu te falar, se um dia, é forte isso aqui, hein? Se um dia acontecer qualquer coisa comigo, procure o profeta Eliseu. Você entendeu o que esse marido estava fazendo? Ele já estava preparando a sua casa a procurar Deus em qualquer emergência. Não, você não. Se você tivesse entendido, você já tinha glorificado. Esse sacerdote, ele já estava preparando a sua família a qualquer emergência, a qualquer tragédia, procurar Deus. Agora volta para a história. Lá vai a mulher, os vizinhos olhando, e ela de mão dada com o filho andando. E para onde aquela mulher vai? Para a casa do profeta. A Bíblia diz que ela chegou lá clamando. Então eu acredito que foi mais ou menos assim. Ela chega com seus 2 filhos e diz, ô Eliseu, ô Eliseu. Imagina o profeta saindo, que grito de desespero é esse? Aí quando Eliseu atende a porta, ela solta tudo de uma vez. Meu marido era teu servo, ele morreu, e você sabe muito bem que ele servia ao Senhor. E pior, agora veio os credores querendo levar os meus meninos. O profeta fica apavorado. Já viu uma mulher, quando ela vai descarregar na fala? O profeta ficou desesperado. Tanto que a primeira palavra que ele fez, ele falou assim, mulher, como eu posso te ajudar? Ela diz para ele, é isso que eu vim ver, ué. Meu Deus, hein? Aí ele jogou para ela. E ele falou para ela, tá bom, o que você tem na sua casa? Eu acho que ele não tinha a mínima ideia do que ele ia falar. Então ele soltou essa, o que você tem na sua casa? Ela olhou, lembrou do armário sem porta, da geladeira que não funcionava. Ela falou assim, a sua filha não tem nada em casa não. Aí ele olhou e falou assim, aí não dá. Ela falou assim, mas eu tenho um pouquinho de azeite. Ele falou, é aí. É aí. Ô gente, agora eu vou falar uma coisa para vocês aqui, bem no mineirês mesmo. Você vê como é perigoso esse negócio que eu não tenho nada? Porque a mulher disse, eu não tenho. Quando o credor chegou, o que ele olhou? Pergunta para quem está do seu lado, você entendeu? Se não entendeu, daqui uns minutinhos você vai entender. A mulher não tinha nada, mas o credor, quando chegou, o que ele viu?
Vamos ver se esse lado aqui pega. A mulher falou que não tinha nada, mas o credor chegou na casa dela e o que ele viu? Ei, rabalá, xereanda labararés. Aí ele falou para ela: vai, repita comigo, vai. Não, mas de uma forma bem bonita. Pede vasilhas para os seus vizinhos. Vocês é crente mesmo, porque vocês estão glorificando. Mas para pensar se o profeta não foi esperto. Ela chegou na porta da casa dele, pedindo ajuda, e ele disse para ela: vai, e ela foi. Não, eu vou repetir para ver se você entende o que eu estou falando. Ela chegou na frente do profeta pedindo ajuda, ele disse: vai, e ela foi. Ó, ela chegou lá devendo. Quando ela foi embora, ela ainda estava devendo? Sim ou não? Sim. Ela chegou lá com os filhos correndo risco de serem levados como escravo. Quando ela saiu, ela ainda estava nessa condição, mas ela foi. Eu me lembro que meu pai, um dia ele estava saindo, estava atrasado, veio uma irmã com uma bandeja de doce, falou para ele: pastor, ora para mim. E ele estava atrasado, ele só falou: Senhor Jesus, abençoa as vendas da tua filha, em nome de Jesus, e entrou no carro. Depois passou, não chegou no culto, ela pediu para contar, ela falou assim: irmãos, eu gostaria de testemunhar para os irmãos, que eu fiquei meio triste com o pastor, porque eu fui com toda a minha humildade, pedir para ele orar pelas minhas vendas, e eu senti que o pastor desfez de mim, porque ele orou tão rápido, mas eu queria pedir perdão ao pastor, porque naquele dia foi o dia que eu mais vendi. O profeta falou: vai. Ele se livrou dela. Pingo, ele se livrou da mulher. A mulher chegou desesperada, gritando na porta da casa dele. Ele devolveu a responsabilidade toda para ela. Falou assim: ó, pega a vasilha emprestada e vai. Ela foi. Porque eu estou aqui ministrando uma palavra, e só Deus sabe como está a sua vida. Mas o que vai fazer a diferença em quem não vai, em quem vai receber e quem não vai, é aqui. Na hora que ele falou: vai, ela falou assim: opa, é isso, recebi. Pegou os meninos e voltou. Só que eu acredito que até o andar dela era diferente, porque agora ela tinha encontrado Deus, e ela encontrou uma direção para a sua vida. Por fora estava tudo normal, mas por dentro já estava tudo diferente. E é assim que eu profetizo que você vai sair daqui essa noite. Por fora está tudo normal, mas por dentro você vai ir com outros olhos. Porque enquanto eu estou ministrando essa palavra, Deus está movendo o reino, Deus está movendo o céu, Deus está movendo a terra por sua causa. Enquanto você está aqui, você está sendo curado. Enquanto você está aqui, Deus está colocando tudo no lugar. Enquanto você está aqui, Deus está visitando as biqueiras e visitando o céu que está lá. É uma coisa de louco, é só para quem crê. Por isso eu falei, eu escolhi essa mãe para pregar sobre ela aqui essa noite. Porque aparentemente estava tudo normal, mas entre ela e Deus já estava tudo resolvido. Por fora estava tudo normal, mas entre ela e Deus estava tudo resolvido. Ela falou, pastor Gleick, que não tinha nada, mas ela tinha Deus. Faz assim com o dedinho, me ajuda a contar o que ela tinha. Ela tinha Deus, ela tinha os filhos, ela tinha o profeta, e tinha vizinho. Põe a mão no seu coração, que eu vou liberar uma profecia para você, se você crer. Tudo
que você precisa está na sua casa. Vou falar mais uma vez. Tudo que você precisa está na sua casa. Pastor, você é doido, você não sabe o que eu estou passando, então começa a olhar para os seus filhos, começa a olhar para tudo que você tem, e você fala, não, Deus falou que o que eu preciso está aqui dentro. Você está sentindo a presença de Deus aí? Você está entendendo o que está acontecendo aqui? Agora imagina comigo aquela mulher voltando, assim, Irineu. Vou fazer para cá para vocês verem, assim, ó. Porque por fora estava tudo igual, mas por dentro, olha para quem está do seu lado. Eu sei que isso é chato. Quando eu estou embaixo eu falo, nossa, nunca mais eu faço isso. Mas quando eu pego o microfone eu não consigo. Então olhe para quem está do seu lado e fala assim: resolva aqui dentro, que o mundo externo vai ser só a consequência. E ela voltou diferente. Eu acredito as vizinhas fofoqueiras olhando, porque não existe, né? Mas as vizinhas olhando e falando assim, ixi, será que ela encontrou um viúvo rico por aí? O que aconteceu com essa mulher? Ela saiu daqui para baixo, agora ela voltou diferente. Ela deve ter visto um passarinho verde. Não, mas na verdade era uma pombinha branca. É só para quem entendeu. Ela voltou. E agora, pastor Cris, ela olha para a mão de obra dela. Porque eu falei para você que tudo que você precisa, você tem em casa. Por isso, não jogue maldição sobre o seu filho. Não deseje palavras de maldição. Minha mãe sabe que esse santo pregador que aqui está, já tentou ela demais. A vassoura cantava, mas nunca saía palavra de maldição da boca dela. É lógico que o santo pregador foi ironia, né? Mas esse trabalho que você está tendo hoje, se você fizer tudo certinho, mesmo que você tenha errado até hoje, mamãe e papai, ainda dá tempo de você consertar. Pastor, mas meu filho ainda já tem 20 anos, já era. Não, já era não. Isso aqui era para você estar virando estrelinha aqui, porque Deus está te dando uma palavra de esperança. Vamos pegar o lugar de honra da nossa casa. Eu sou o sacerdote e você é a dona da casa. Ai, tcharamanarabalamas. Pastor Ivaí, ela olha e descobre naquele momento que ela tinha 2 mãos de obra, pastor André. O que? O credor quer usar meu filho? Eu não deixo que eu vou usar. Já parou para pensar que você não sabe que o Pedro vai ser? Você já parou para pensar que você não sabe que sua filha vai ser? Bom, vocês já sabem dos filhos, então eu vou falar da netinha. Você já parou para pensar, Moacir, Kézia? O que os seus meninos vão se tornar? Danilo, Alain. Já pensou nisso, gente? O que você precisa está dentro da sua casa. Não, mas isso aqui é para a gente glorificar. O que você precisa, Irineu, está dentro da sua casa. Você fala, pastor, mas você... Ela olha e vê 2 mãos de obra, já estou acabando. E ela diz para eles, meninos, o homem de Deus falou que é para a gente buscar vasilha. E essa parte é o que eu mais gosto. Imagina o menino chegando lá gritando, Dona Maria, Dona Maria. Aí ela lá dentro falando, ali já veio pedir feijão. Esses esfomeados, esse morto de fome. O marido também morreu, deixou a pobrezinha aí a ver navios. Pois não, menino, o que você quer? Você quer um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão? Não, não, Dona Maria, eu não quero nada disso. Minha mãe pediu uma tapuer vazia. Hã?
E o profeta deu uma dica, a dica matadora. Pergunta para mim qual? Está muito fraco. Pergunte para mim qual? Fecha a porta da sua casa. Está comprando uma casa? Está trocando de carro? Seu filho vai fazer o vestibular e vai virar médico? Faz assim, já que não é para falar nada para o outro, só faz assim, ó. Deixa para contar quando acontecer. Deixa para testificar quando tiver na sua mão. Ele falou: olha, você pega as vasilhas e fecha a porta da sua casa. Aí eu acredito que a dona Maria, indo falando com a outra, falou assim: menino, hoje aconteceu uma coisa muito estranha. Aqueles meninos da viúva veio pedir vasilha vazia. E ela falou: menino, estranho, também pediu para mim, missionária Nora. Que coisa estranha. O que será que elas estão aprontando dentro da casa? Será que ela quer fazer veneno para eles morrer? E ficou todo mundo tentando olhar, mas a porta estava como? É só para quem está ligado na mensagem. Os vizinhos tudo tentando bisbilhotar a pastora Alessandra, mas como a porta estava? Eu vou deixar você pensar um pouquinho aí. Você tem que pensar sobre isso. Você está deixando a porta da sua casa aberta ou fechada? Começou a produção. A bexiga, a bexiga, a botija, ela não encheu não. Ela estava vazia e continuou vazia. O negócio é que não parava de sair azeite. E ela ia espremendo a botija. E os vasos foi enchendo as vasilhas, foi enchendo as vasilhas. Até um momento que ela disse assim: pega mais. E o menino falou: mãe, não tem mais, agora chega. Já bati em todas as portas, a vila inteira já deu o que tinha. Não tem mais. Aí o azeite parou. Aí, agora tinha azeite no quarto, tinha azeite na sala, tinha azeite jogado para tudo quanto é lugar. Era óbvio que ela não ia fazer isso tudo de salada. Era óbvio que ela não ia fazer isso tudo de pão. E eu pergunto a vocês, o que ela tinha que fazer agora? Vou perguntar de novo para te dar uma chance. O que ela tinha que fazer agora? E você teria errado. Ela olhou para os meninos, falou assim: meninos, como essa história começou? Ah, mãe, a gente começou calçando a sandália e pegando a blusa de frio. Ela falou: então, pega a sandália, a blusa de frio, e vamos voltar lá no homem de Deus. Agora você imagina comigo o desespero do homem de Deus, porque o homem era de Deus, mas ele não era Deus. Ele lá de boa na casa dele, e ele só escuta: ô Eliseu! Ô Eliseu! Provavelmente ele entrou em pânico e falou assim: o que? Deu errado. E eu não tenho nada para ajudar essa mulher. Ô Eliseu! Ô Eliseu! E o homem, o Geazi que estava com ele, falou assim: o senhor não vai atender? Se o senhor não atender, ela não vai parar de gritar. Ele deve ter entrado em oração, falado: Senhor, pela misericórdia, meu pai, o Senhor me deu aquela direção, mas pelo grito deu errado, Senhor. E agora eu não tenho nem um jegue para me vender, para ajudar essa mulher. Ô Senhor. E na hora que ele abre a porta, ela: deu certo, profeta. O que eu faço agora? Ele disse para ela: vai! É aí que a gente erra, porque a gente recebe o primeiro vai e acha que não precisamos mais do pastor, não precisamos mais da célula, não precisamos mais dos nossos líderes, porque já recebemos. Pastor, valeu.
já tem azeite na minha casa. Mas espera aí. A mulher foi muito esperta, ela foi muito mãe. Ela falou: o quê? Eu só tenho um vai, eu preciso do outro. Eu vou voltar lá onde essa história começou, porque eu tenho que demonstrar a minha gratidão e a minha obediência. Se no momento que eu mais precisei foi Eliseu que liberou a palavra, então agora eu vou voltar lá. Faz assim comigo. Entendi. Por isso que começou bem e acabou mal. Era óbvio que ela tinha que vender, mas ela precisava ouvir o Agora você imagina comigo a confusão que estava aquela vila, porque a casa estava com a porta. Minha filha vai casar, mas já marcou o casamento? Eu já cozinhei feijão e esqueci de guardar e fui trabalhar. Quando eu voltei, que eu abri a porta, estava um cheirinho abençoado lá. E eu tentando tirar o cheiro antes da patroa chegar. Mas não deu certo não. Quando ela chegou, ela falou assim: estragou o feijão, né? Eu te avisei que era para você guardar. Isso faz muitos anos, foi bem que eu casei. Agora eu não erro assim mais não. Agora você imagina comigo, ela saindo da casa do profeta, o sol pegando e aquela casa fechada. E volta a madame. Todo mundo olhando para querer saber o que tinha sido feito com as vasilhas. E quando ela abre a porta da casa, não era feijão estragado. Qual o cheirinho que estava lá dentro? Eu estou pregando para quem tem fé. Só Deus sabe a brigaiada que está na sua casa. Só Deus sabe na hora do almoço, da janta, que cada um senta de um lado e ninguém quer saber de mais ninguém. Reuniu briga. Espera aí, hoje você está sendo ministrado. E quando você, pegar na maçaneta da porta, você vai dizer: eu vou sentir o cheirinho do Espírito Santo aqui. Quando ela abre a porta, sente o cheiro que você vai sentir na sua casa hoje? Para fechar, agora é para fechar. Tá a mulher lá, com um monte de azeite, mas ela recebeu o segundo vai. E ainda bem que ela recebeu o segundo vai. Quem trabalha com vendas aqui, levanta a mão. Eu pergunto a vocês, é fácil? Ô Jéssica, é só colocar a placa lá que os clientes vão sozinho? Eu pergunto para os vendedores desse lado aqui, é fácil? Viu porque precisava do segundo vai? Ela olhou para aquele monte de azeite e falou: e agora, como eu vou vender esse negócio? Olhou para a mão de obra, porque o que você precisa você tem em casa. Eu acredito os meninos saindo pela rua: o azeite, alguém perguntava: é de oliva? E ele dizia: não, é do milagre. Ah não, do milagre eu não quero, eu só conheço de oliva. E a mãe esperando, antigamente, quantos já vendeu geladinho para a mãe? Eu já vendi geladinho para minha mãe. Está vendo como a mãe molda o caráter do homem? Empadinha eu não vendi não, mas antigamente os filhos vendiam, né? Não sei se o senhor vendeu. Os filhos vendiam as coisas para a mãe na rua, né? Daí, acredito os meninos voltando no final do dia lá: mãe, não vendemos nada. E ela falou assim: não, mas eu recebi o segundo vai do profeta. E ela: vamos trabalhar aqui que fosse R$5. E ela falou para os meninos: olha, faz uma promoção aí.
sai falando para o povo aí, claro que isso não está na Bíblia, mas é só para você entender. Fala para o povo aí que eu vou fazer 3 por 10. Eu acredito dos meninos dizendo assim, do outro dia, ó, o azeite do milagre, 3 por 10, 3 por 10, 3 por 10. Falou em dinheiro, mais barato, o povo começou a experimentar. E começou um a falar para o outro, rapaz, esse negócio do azeite do milagre é bom, esse negócio do azeite do milagre é bom, e começou a vender, começou a vender, começou a vender. Sabe o que eu estou querendo dizer com toda essa história que eu estou te contando? Porque depois dessa palavra que você está recebendo, você não vai saber o que fazer, mas Deus vai te dar estratégia. Não, é só para quem está ligado. Você não vai saber o que fazer, mas Deus vai te dar estratégia. Pastora Jamile, pastora Karina, a mulher levantou uma grana, porque agora o azeite do milagre estava famoso. Olha assim, o azeite ficou famoso. E deu a data do credor voltar. E eu acredito que ele já foi assim, falando para os capanga, ó, aquele pequenininho tem cara que corre muito, não deixa escapar não. Eles já foram planejando como iria levar os filhos daquela mãe. Mas eu acredito que na hora que parou aqueles cavalos com as charrete na porta da casa, um olhou e falou assim, ô patrão, eu acho que essa mulher arrumou um marido rico. Porque eu lembro que quando eu olhei, porque agora a porta da casa já estava aberta. Mas isso aí, esse não está nem aí. Ele olhou e falou assim, ó, o sofá estava rasgado e agora tem um sofá novo lá. O outro falou, ih, trocou a geladeira também, porque assim que Deus nos abençoe, é a primeira coisa que a gente troca, né? O homem quer trocar o carro, a mulher fala, não, vamos tirar essa geladeira daqui que eu não aguento mais. E ele olhando e falando assim, não, ela casou, ela arrumou um marido rico. Eu acho que é melhor o senhor ir devagar. Não, que devagar, vamos pegar esses meninos, ela não tem dinheiro não. Ô senhora, ô senhora. Meu Deus, hein? Aquela mulher que estava sofrendo de luto, que eu narrei no começo da história, agora ela é uma empresária. Agora ela é uma mulher independente. Agora ela teve uma experiência com Deus que não tinha dinheiro que pagava. Ela saiu, eu acredito, dela falando assim, olha, toma aqui o que eu te devo. Pode ficar com o troco, mas eu vou lhe falar uma coisa, nunca mais volte aqui, e nunca mais repita nada a respeito dos meus filhos. Deus vai te dar autoridade, e você vai colocar o vício para correr, você vai colocar tudo que não presta para correr, com base na palavra que eu estou ministrando para você aqui essa noite. Deus vai te dar autoridade, e você vai fechar a porta para as ações de Satanás dentro do seu lar. Porque a família pertence a Deus, e os filhos ainda são herança do Senhor. A minha filha não é minha, mas ela é de Jesus. Você pode profetizar isso para o futuro dos seus filhos? Tudo pela fé de uma mãe. Nem era para ter a história dela na Bíblia, porque era para ter sido uma mulher derrotada que perdeu os filhos, uma história muito triste. Mas por causa da fé em Deus, da obediência ao homem de Deus, hoje eu pude contar uma história maravilhosa para vocês, de uma mãe que teve um momento tão duro na vida, mas que viveu o máximo com Deus. Isso centenas de anos antes de Cristo. No ano de 2024, o que Deus não vai fazer na sua vida? É para você mesmo essa pergunta. O que Deus não pode fazer agora na sua vida? Na vida dos seus filhos?
As melhores escolas não pode ser só para os ímpios, tem que ser para os nossos filhos. Então nós temos que começar a orar sobre isso. As melhores faculdades não é para ser só para os filhos dos outros, é para ser para os nossos filhos. E quando você for projetar o futuro do seu filho, começa a falar: Senhor, a tua palavra diz que nós teríamos o melhor dessa terra. É só para quem crê, gente. E era isso que eu tinha para falar para vocês aqui essa noite. Eu vou pedir para o louvor subir, né? Para eles até fazer aquele final bonito, adorando o nome do Senhor. E dizer para você: não desista da sua casa, não desista da sua família, não desista dos seus filhos, não desista do seu marido, não desista da sua esposa. O nosso Deus, Ele é um Deus que coloca amor, que devolve o amor, que muda tudo. Eu creio no que eu estou pregando. Você recebe essa palavra? Mas quando você chegar na porta da sua casa, não importa se é apartamento, não importa se é casa, você vai abrir aquela porta lembrando do que eu falei. E a gente vai sentir esse cheiro maravilhoso na nossa casa. Coloque a mão sobre o seu coração. Pai, nesse dia das mães, o Senhor me lembrou dessa palavra. Meu Deus, e eu ministrei, e o Senhor nunca traz uma palavra em vão. E eu quero apresentar as casas, eu quero apresentar o coração dessa mãezinha, que ora tanto pelo seu filho, que ora tanto pela sua filha. E eu sei, Pai, que o Senhor liberou muitas palavras aqui, e aquele que creu e tomou posse, meu Pai, vai ter algo para contar. E ainda, Pai, que alguma mãezinha, algum paizinho aqui também, for filho, for pai de filho pródigo, tem promessa para o filho pródigo, e segundo a tua palavra, ele vai voltar. Por isso, Senhor, eu quero apresentar a minha casa. Eu te agradeço pela minha mãe, meu Pai, que são os complementos da minha família, mas também te agradeço porque agora o Senhor me deu uma família para mim ser o sacerdote. Então te agradeço pela vida da pastora Joyce, pela vida da Maria Sofia, te agradeço pelo meu lar, e eu quero que cada um de vocês façam isso. O que você precisa, você tem em casa.